Salmo 106. A partir do versículo 43. Salmo 106, a partir do versículo 43, e diz assim a palavra do nosso Deus: muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado porque o Senhor tem nos guiado nesse momento, e eu peço para que agora o Senhor nos dê compreensão da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos traga clareza, e nos ajude a sempre lembrarmos do Senhor, sempre lembrarmos quem o Senhor é, o Deus grande, o Deus todo-poderoso, um Deus que cuida e se compadece de nós, e sempre nos faça lembrar, ó Deus, quem somos diante do Senhor, quão necessitados nós somos de Ti, ó Pai. Salva-nos, para que possamos sempre bendizer e honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós oramos assim no nome santo de Jesus, amém. Exercício físico é muito importante para a nossa saúde, isso é muito evidente para nós, e todos deveriam cuidar muito bem da sua saúde física. Mas não só isso, existe um órgão especial que a gente deveria também exercitar bem, que é o nosso cérebro. A gente está muito acostumado com atividades simples e repetitivas durante o nosso dia, que acaba que o nosso cérebro passa a ficar até um pouco preguiçoso. No momento que a gente mais precisa, às vezes, dá aquele branco. A gente precisa lembrar um número de telefone e a gente não consegue. Mas é porque talvez a gente não exercita a nossa mente, o nosso cérebro. E interessante como a Bíblia nos alerta a respeito disso. Talvez um dos textos bastante conhecidos e mais conhecidos de todos nós está lá em Lamentações 3:21, que diz: quero trazer na memória aquilo que pode me trazer, o que pode me dar esperança. Quero trazer na memória. Interessante como Pedro também, ao escrever as suas cartas, ele vai falar isso demais. Ele falou: gente, eu vou lembrá-los, relembrá-los, se for preciso eu vou falar mais uma vez. E essa carta que eu estou escrevendo é para que vocês sempre se lembrem, exercitem a memória de vocês para as coisas espirituais. E como nós vemos e entendemos, a Bíblia ela é tão enfática nisso, porque isso traz consequência espiritual para nós, exercitar a nossa mente. E uma das coisas que eu sempre preciso ser lembrado é quem eu sou e como eu sou necessitado da graça de Deus. Porque, como eu disse, às vezes a gente está acostumado a uma vida tão rotineira que isso começa a passar em branco diante de nós, e aí portas começam a se abrir para que eu deixe de adorar a Deus e comece simplesmente a olhar para mim mesmo, e deixe de adorar aquele que é Criador e passo a querer adorar a criatura. E hoje nós vamos tentar exercitar isso daqui, lembrar algumas verdades que a palavra de Deus nos diz, para que a gente sempre entenda quem é digno de todo louvor e de toda adoração. Nós não sabemos exatamente quem que escreveu esse salmo aqui. Tem algumas partes dele, versículo 1, versículos 47 e 48, que elas são repetições do que está escrito em 1 Crônicas, capítulo 16, dos versículos 34 a 36, mas não se sabe exatamente se foi Davi que escreveu e disse aqui, ou se foi algum dos cantores de Davi que musicou essa história, que musicou essa parte aqui. Mas independente disso, são verdades profundas que nos fazem relembrar quem é Deus, nos fazem relembrar a profundeza
e a tristeza que é o pecado na vida do cristão. Mas por fim, esse texto nos traz algo grandioso de esperança, que nosso Deus é o misericordioso e que se compadece de nós a despeito dos nossos pecados. E o que nós precisamos ser lembrados que o salmista traz aqui para nós? Em primeiro lugar, primeira parte do texto que nós lemos na liturgia, ele vai dizer, versículo 1, versículo do capítulo 106, do Salmo número 106. Ele diz, aleluia, ou em outras palavras, louvem ao Senhor. E por que que aqui esse salmo está convocando o povo a louvar ao Senhor? O contexto que ele diz aqui, a gente vai ver um pouco mais para frente, ele relembra alguns feitos do Senhor, principalmente quando ele liberta o povo da escravidão, aquele povo caminha pelo deserto, e então eles chegam à terra prometida. E quando o povo de Deus lembrava desses grandes feitos do Senhor, o que restava a eles era um momento de alegria, de celebração, de comemoração. Então por isso que eles dizem, louvem ao Senhor, aleluia. Rendei graças ao Senhor. E agora eles começam a relembrar quem é esse Deus. Ele diz, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Gente, quando a palavra de Deus que diz a respeito, até próprio Jesus Cristo, que nem todos os livros do mundo caberiam as coisas que Jesus Cristo fez. Agora o salmista está dizendo aqui a respeito de Deus, Deus Pai. Quem pode contar todos os poderosos feitos desse Deus? Esse Deus que é bom, esse Deus que é misericordioso, essa misericórdia dele dura para sempre. Aqui essa parte está falando exatamente do caráter de Deus, está falando quem Ele é. Deus é bom. Isso é, de certa forma, definir quem é Deus. Isso é a essência de Deus. Deus é bom. A bondade está tão intimamente conectada a Deus que até alguns filósofos pagãos como Platão, eles equipararam a bondade suprema, a bondade mais elevada ao próprio Deus. E nós precisamos ter uma visão correta a respeito de Deus se a gente quer bem dizê-lo. Se nós queremos louvá-lo, nós precisamos realmente conhecer e entender quem é esse Deus. Eu sei que isso aqui que nós vamos dizer, o salmista está dizendo, que eu vou dizer para vocês, provavelmente não seja novidade para ninguém, mas lembre-se que hoje é um exercício da nossa memória, da gente relembrar, a gente colocar isso para estar fresco aqui na nossa memória, na nossa mente, quem é esse Deus? Deus bom, todo-poderoso. E se a gente pudesse colocar, por que a Bíblia traz esse caráter de Deus, fala tanto de Deus assim? É exatamente aquilo que nós vemos e lemos na pergunta talvez mais conhecida de todos nós, né? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Mas sabe por que nós glorificamos a Deus? Porque em primeiro lugar, esse é o grande intuito de Deus, é glorificar a Ele mesmo. Porque toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. E por falar nesses feitos do Senhor, quando nós pegamos a criação, por que Deus nos criou? E eu quero ler alguns textos aqui, não precisa abrir, eu vou ser um pouco mais rápido. Por que Deus nos criou? Isaías 43, versículos 6 e 7 diz assim: trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e o fiz. Por que Deus separou um povo para si mesmo, escolheu um povo e fez de Israel a sua posse? Jeremias 13:11, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória. Por que Deus resgatou esse povo da servidão do Egito? Salmo 106 nos diz aí, versículos 7 e 8, nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas Ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. E tem tantos outros textos que a gente pega aqui durante os feitos do Senhor. Por que Ele faz todas essas coisas? Porque todo louvor, toda honra e toda glória são devidos a Ele. É por isso que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dEle para sempre. Nós entendemos que a gente não adiciona glória a Deus, não é porque eu e você glorificamos a Deus que Ele se faz grande, mas porque Ele já é grande.
porque tudo foi feito por Ele, porque Ele nos escolheu como povo dEle, por causa de todas as coisas, porque Ele é, nós devemos honra e glória a Ele. Esse é o nosso Deus, Deus bondoso, Deus zeloso. Talvez você esteja aqui nessa manhã e pensando, gente, esse texto até está falando sobre bondade de Deus, eu não estou entendendo o que ele está dizendo, mas eu não consigo ver na história que esse Deus é bom. Eu tenho vivido tempos difíceis na minha vida, tempo de estar no fundo do poço, tempo de luto, tempo de dificuldade. Como que esse Deus pode ser bom? E então, o salmista continua dizendo, versículo 3: bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Versículo 4: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Essa herança aqui nesse texto tem a ver com o próprio povo de Deus, se regozijar na presença do povo de Deus diante do que o Senhor fez. Mas tem um detalhe muito importante aqui, porque a gente pode começar a dizer que o Senhor, Ele foi muito bondoso conosco. Porque muitas vezes nós medimos a bondade de Deus pelo que Ele faz por nós mediante coisas materiais. E se eu tenho padecido de coisas físicas, seja ela dinheiro, pessoas ou qualquer outra coisa, que tome o lugar de Deus, quando essas coisas se vão, eu paro de pensar que Deus é bom. Mas tem algo muito específico que o salmista está nos ensinando. Bem-aventurado, ele vai dizer isso aqui antes, né? Rendei graças, aleluia. Por que eu louvo ao Senhor? Ele diz então, lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo, visita-me com a tua salvação. Por isso que no começo eu disse que eu sempre preciso ser lembrado quem eu sou e o quanto eu preciso da graça de Deus. Esse Deus nos visitou com a salvação. Você tem noção da perdição eterna no qual todos nós estávamos destinados? Eu não estou querendo menosprezar o sofrimento, a tristeza, a dificuldades que cada um aqui passa, mas nada se compara à tristeza de que nós teríamos se Deus não nos tivesse visitado com a tua salvação. E quando eu lembro dessas coisas, Deus, a despeito de quem eu sou, apesar de mim, nos amou e mandou o Filho dele, Jesus, morrer naquela cruz. Portanto, agora o salmista diz, visita-me com a tua salvação. E eu posso dizer, aleluia, rendam graças ao Senhor. Como eu disse, isso aqui nessa manhã é um exercício que nós vamos fazer, e nós vamos fazer de maneira prática. Eu queria que você pensasse durante alguns segundos, motivos para você bendizer e render graças ao Senhor. Pode pensar em quem Ele é, as coisas que Ele tem feito por você, e se é o seu caso de estar pensando que eu não sei se Deus é bom, pode pensar, faz esse exercício, pensa aí, é sério, enquanto eu coloco uma água aqui para eu beber, pensa nisso, motivos para render graças ao Senhor. Versículo 3 diz para nós, bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo tempo. Esse rápido tempo que a gente pensou aqui na bondade de Deus, não existe outra resposta diante dele, nossa, a não ser dizer isso aqui, guardar a retidão e praticar a justiça o tempo todo. Nós cantamos aqui, falou, Senhor, eu quero ser igual ao Senhor. O Christopher orou no começo aqui, Deus nos ajuda na santidade. Eu quero ser cada dia mais parecido com o Senhor. Por que nós oramos assim? Porque nós estamos diante desse Deus que é bom, misericordioso, que nos visitou com a salvação. Esse Deus que é bom, é um Deus grande, no qual nós estamos aqui nessa manhã diante dEle. Não existe outra resposta a não ser aleluia, louvado seja o teu nome.
Mas não é só isso que a gente tem que ser lembrado, a história também nos ensina. E agora começa uma segunda parte desse texto aqui também, que vai nos lembrar de um povo, que muitas vezes a gente até critica, mas nós somos muito parecidos com ele, que é o povo que foi liberto da escravidão, lá do Egito. E a caminhada deles revela exatamente quem nós somos. O versículo 6 diz assim: pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas. E olha só, quando eu digo para você que a gente precisa exercitar a nossa memória, muitos dos pecados cometidos por aquele povo, é dito aqui o motivo pelo salmista. Versículo 7: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Versículo 13: cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Versículo 21: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, no Egito, e que no Egito fizera coisas portentosas. E aí vai falar de um povo que sofria parece de amnésia espiritual. Ele começa falando aqui a questão do êxodo. Deus tinha acabado de operar maravilhas lá nas pragas. Lembra todo esse episódio? Deus tinha acabado de operar maravilhas, livrou o povo da morte. Agora esse povo está indo embora. Aí ele diz aqui que eles não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Mas aí o versículo 8 diz, olha só o tanto que Deus é bom e paciente. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Aí o versículo 13 agora já vai narrar no deserto. Cedo se esqueceram das suas obras, não aguardaram os desígnios, entregaram-se à cobiça no deserto, tentaram a Deus na solidão. Versículo 16, tiveram inveja de Moisés no acampamento. Está falando do episódio lá de Coré, de toda a sua família, gente que foi tragada pela terra. Deus mandou fogo do céu para aniquilar a gente que estava contra a liderança que Deus havia estabelecido. Gente que se esqueceu dos desígnios, das maravilhas do Senhor. Aí ele vai continuar numa série de eventos que aquele povo praticou, porque estava sofrendo de amnésia espiritual. Versículo 19, em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho. 21, esqueceram de Deus seu Salvador. E aí ele continua dizendo tantas outras coisas aqui. Versículo 34, agora já na terra prometida: não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes mesclaram com as nações que lhes aprenderam obras. Olha só a que ponto chega o pecado desse povo diante de Deus. Versículo 36, deram culto a seus ídolos, os quais se lhe converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Tudo isso porque se esqueceram das maravilhas do Senhor. Gente que estava exaltando a Deus por tudo que Ele tinha feito. Esse povo aqui se alegrava, eles festejavam a liberdade, a libertação que Deus deu a eles da escravidão, conduziam a terra prometida. Mas quando o salmista vai olhar profundamente quem era esse povo, falou agora que a gente precisava se alegrar, ter motivo aqui para festejar. Olha só o que esse povo praticou porque se esqueceu, não exercitou a sua memória diante de quem é esse Deus. Vocês viram a que ponto eles chegaram? De sacrificar os seus filhos aos ídolos. E por que é importante a gente se lembrar de tudo isso daqui? Acho que a resposta é meio óbvia. Porque pecado
é tão asqueroso e nojento diante de Deus, e nós por muitas vezes levamos isso assim, né? Sou pecador mesmo, Deus sabe que eu sou assim, Deus me fez assim. Claro que eu não vou chegar no ponto de sacrificar meu filho, mas o que tem, né? Acessar uma pornografia, o que tem? Eu fazer um negócio um pouco torto aqui. Deus é tão bom. E aí nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, porventura, eu vou pecar muito, para que a graça superabunde sobre mim. Eu falei, de forma nenhuma. Veja, e se você tiver oportunidade, leia hoje na sua casa todo o texto, que você vai ver que a mão de Deus e a ira dele pesou sobre esse povo, por causa do pecado. Da mesma forma, como que nós exercitamos e pensamos na bondade de Deus. Eu vou tomar mais um gole de água aqui, e eu quero que você pense naquilo que você tem ofendido o Senhor, naquilo que você esqueceu quem é digno de toda honra, e tem dado honra e glória a qualquer outra coisa que não seja Ele. Pode pensar nisso daí. Quando nós olhamos a bondade do Senhor, quando nós olhamos para nós, diante de todas as coisas que a gente tem feito diante dEle, talvez cabe a nós o corar de vergonha. A gente fica muito preocupado, porque quem somos nós para estar diante de um Deus tão puro? Ora, orou sobre isso, né? Nós queremos estar puros, limpos diante do Senhor, portanto nos perdoa. Quem somos nós? Mais uma vez, nós não olhamos para nós, mas nós olhamos novamente para quem é esse Deus. Agora essa última parte do texto diz, versículo 44, olhou-os contudo quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor, lembrou-os. Olha só que coisa interessante, em todo momento o texto está dizendo, o povo se esqueceram, não se lembraram, não tiveram isso na memória, agora teve um que se lembrou. Está falando sobre Deus. Lembrou-se a favor deles e da sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Meus irmãos, isso aqui agora nos dá a esperança necessária para a gente possa caminhar, porque falhos nós somos, é a luta que nós temos, como já foi dito aqui, é de viver uma vida de santidade reta, como o salmista diz, bem-aventurados que guardam a retidão e praticam a justiça em todo o tempo. Porém, mais uma vez nós olhamos para Deus, e quem é esse Deus? É aquele que se compadece de nós diante do clamor que nós fazemos, Deus tem misericórdia de mim. Eu não sou diferente daquele povo não, Senhor. Se não fosse o Senhor, talvez eu estaria praticando coisas piores do que aquele povo. Obrigado porque o Senhor se lembra da tua aliança. E um dia Deus prometeu, falou assim, eu vou fazer de você uma grande nação, e é um povo que eu separei para mim, para me adorar. E Deus se lembra dessa aliança e se compadece de nós. Então ele continua, fez também com que lograssem compaixão de todos os que levaram cativos. Agora mais uma vez o salmista diz, salva-nos Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Pai, salva-nos, porque se não for o Senhor para ter misericórdia e compaixão de nós, ai de nós. Mas quando nós trazemos essas coisas na nossa mente, exercitamos a nossa mente, quem é o nosso Deus? Lembre-se que é exercício diário, de alimentar a nossa mente sobre quem é o Senhor, sobre a sua palavra, sobre o que Ele requer de nós, quem nós somos, o quanto nós precisamos dEle.
E quando a nossa mente está cheia, nosso coração está cheio da palavra do Senhor, mais uma vez Ele vai dizer no final, versículo 48, bendito seja o Senhor Deus de Israel de eternidade a eternidade, todo o povo diga, amém, aleluia, louvado seja o Senhor. Que Deus possa, em primeiro lugar, nos alcançar com a salvação que Ele nos traz em Cristo Jesus. Em segundo lugar, que a resposta que a gente possa dar a Ele seja de louvor, honra e glória, uma vida reta diante dEle, porque nós estamos diante desse Deus que é bom e misericordioso. Bem-aventurados que guardam a retidão e praticam a justiça. A gente só consegue isso diante dEle. Portanto, sempre traga na sua mente quem é esse Deus. Se desvie disso não. Enche a sua mente, o seu coração dessa palavra. E a gente vai encontrar, não é à toa, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Que Deus possa nos encher de amor por Ele e pela palavra dEle. Querido, estude essa palavra, medite, conheça quem é esse Deus que você tem servido. Um Deus que é bom, Deus que te salvou. Vamos orar.